Que Estados Unidos e Israel atacaram o programa nuclear iraniano, isso não resta dúvida. A questão que fica é, até que ponto ele foi comprometido? A gente teve um relatório de uma agência do Pentágono dando conta, segundo o New York Times e a CNN, que só atrasou durante algumas semanas o programa nuclear do Irã e que dentro de 6 meses, no máximo, eles já teriam algum tipo de artefato nuclear novamente. O Trump discorda frontalmente da ideia, fala de fake news, uma notícia falsa, critica bastante inclusive as emissoras e fala que conseguiu atrasar em meses o programa nuclear do país. O Irã também se pronuncia sobre o assunto, alegando que as suas instalações nucleares foram gravemente danificadas, mas não dá maiores detalhes. Porém, anuncia um rompimento de relações com a AIA, a agência da ONU especializada em questões nucleares. A gente vai analisar um pouco aqui as consequências dessa guerra entre Irã e Israel, mas eu diria que uma das principais é a militarização do Oriente Médio. E não se engane, não somente de Irã e de Israel, mas também dos seus pares ali, como por exemplo a Arábia Saudita e Turquia. Enquanto isso, termina a cúpula da OTAN, talvez a mais importante das últimas décadas, com reuniões importantes entre Trump e Erdogan, Trump e Zelensky, que aliás falam em uma ótima reunião. Inclusive o Trump fala também que está esperando agora algum tipo de mediação junto ao Putin para estabelecer um novo cessar-fogo. Temos a Flight Radar, especializada ali em monitoramento de aviões, vendo uma aviação que está saindo da Rússia em direção aos Estados Unidos. Será Sergei Lavrov? Enquanto isso, a declaração final da OTAN fala em uma ajuda expressiva para a Ucrânia e também a confirmação de um aumento da obrigatoriedade de gastos em defesa para 5% do PIB, com o Trump ficando extremamente satisfeito. E olha, Mark Rutte, que é o líder da OTAN, sendo encarado pela comunidade internacional como um puxa-saco do Trump. Até de papai ele chamou o Trump, hein? Será, galera, que a OTAN e os Estados Unidos estão numa nova lua de mel? Enquanto isso, no cenário interno dos Estados Unidos, temos algumas complicações, principalmente em relação à taxa de juros. O Trump está chamando o presidente do Banco Central, do Federal Reserve, o Jerome Powell, de burro por ele não baixar a taxa de juros. Isso pode implicar algumas consequências econômicas para o país. Enquanto o Brasil, que vai mediar 2 reuniões importantes esse ano, a cúpula dos BRICS, agora no dia 6 e 7 de julho, e lá para novembro, a COP30, pode enfrentar reuniões esvaziadas, que perdem o seu sentido econômico. O Putin anunciou que não vem em direção ao Rio de Janeiro e Xi Jinping, presidente da China, ou seja, a Rússia e China, não vão mudar os seus chefes de Estado. Por que será, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, Professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a MoveOn, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da MoveOn. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês a introdução, é sabido, a gente falou aqui no canal, a grande mídia repercutiu de maneira assim generalizada. Israel fez ataques às instalações nucleares e não bastasse esses ataques, os americanos também fizeram. Seja com os mísseis Tomahawk, por exemplo, a partir de lançamentos de submarinos nucleares posicionados ali próximos da região do Irã, seja com os bombardeiros B-2 Spirit, que fizeram ali com as bombas anti-bunkers, principalmente no território ali de Fordow, né? Ou seja, o programa nuclear ele foi comprometido. A questão é que eu levantei para vocês, inclusive no vídeo de ontem, e a partir de informações de informantes de Israel, informantes, por exemplo, do próprio Irã, informantes dos Estados Unidos, que ninguém sabe exatamente, as informações são muito divergentes, até que ponto foi comprometido. E aí a gente teve o New York Times e a CNN relatando por meio de fontes do Pentágono, relatórios ultra secreto que vazou, a própria Caroline Leavitt, que tentou deslegitimar nesse relatório,
assim, nossa, é ultra secreto, eles deixaram vazar para a mídia, né? Que coincidência, dando a entender que foi um relatório que vazou. Para manchar a imagem do governo Trump, colocando que, na verdade, o ataque ele foi mal sucedido, se a ideia era atrasar durante muito tempo o programa nuclear iraniano. Dando conta que, na verdade, o relatório afirmou que os danos às instalações nucleares foram menores do que os anunciados inicialmente pelo Trump, já que eles só atrasaram o programa nuclear em meses. E que, teoricamente, o Irã, se colocasse todas as suas forças, focasse em produzir um novo equipamento nuclear, uma arma nuclear, conseguiria fazer isso em questão de 6 meses. Claro, assim, como eu falo, né, a grande parte das instalações, elas não ficavam a céu aberto, estavam em grandes profundidades. Ah, professor, mas contou com os bombardeiros B-2, né, as bombas anti-bunkers, grande profundidade. É verdade. Quando a gente pega essas informações, inclusive, novamente, fontes algumas israelenses, iranianas e também americanas, conseguiram atrapalhar os locais de acesso às instalações nucleares. Mas as centrífugas, ou até mesmo o urânio enriquecido, que o Irã aparentemente tinha abandonado, tinha tirado daqueles espaços, não foi comprometido, seja em Isfahan, seja em Natanz, seja, por exemplo, no território de Fordow, né, as instalações aí nucleares. Professor, isso que você está me relatando é verdade? Novamente, eu repasso aqui informações, mas infelizmente eu não tenho fontes primárias que conseguem me contar o que de fato aconteceu. Mas pare essa dúvida. O Trump falou que, na verdade, isso é uma mentira, porque o relatório que essas mídias apresentaram não estava concluído. O local foi obliterado. A própria Canonile Leavitt, por exemplo, que é a porta-voz do governo Trump, também se pronunciou. Falou assim, olha, você vai lá e lança 6 mísseis anti-bunkers no território, numa centrífuga nuclear. Você quer ver exatamente o que acontece? Dando a entender, né, que o território foi completamente destruído. Novamente, são informações dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Trump ele se pronunciou sobre o conflito, sobre a esperança. Poxa, então, Trump, você acha que agora acabou com os ataques nucleares e tal? Eu diria que ele fez uma comparação um pouco infeliz, ele até tentou justificar antes, tal, né? Mas sempre citar esse tema, não acho que é uma coisa muito interessante. Mas ele falou que os dois lados eles lutaram de forma tão violenta que eles agora estão exaustos. O conflito pode recomeçar sim, em algum momento, talvez em breve, mas agora todos querem acabar com isso. A guerra acabou quando atacamos seus pontos de instalações nucleares. E nesse momento, segundo a minha visão, fez a comparação infeliz. Até porque os americanos também estavam envolvidos, né? Ele até falou, olha, eu não queria falar sobre esse tema, não é uma comparação talvez legal, então não passa, né? Que ele falou assim, mais ou menos como foi em Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, os americanos atacaram, e aí quando os japoneses foram atacados, eles resolveram se render naquele momento da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha, por exemplo, já tinha se rendido. Então, dando a entender que os bombardeamentos dos Estados Unidos acabaram causando a rendição do território inimigo, né? Nessa fala, não de Hiroshima e Nagasaki, claro, eu concordo com o Trump. Por quê? Eu acho que a guerra, de fato, paralisou, ela acabou momentaneamente, mas o objetivo de Israel e dos Estados Unidos não era acabar com o programa nuclear? Ontem mesmo, as lideranças iranianas falaram que o programa nuclear não acabou e que ele vai ser retomado assim que possível, assim que os danos às estruturas, aos cientistas, à posição de comando for identificado. Israel, por exemplo, mesma coisa. A gente paralisou o conflito, mas não que ele tenha de fato acabado. A gente vai focar de novo em Gaza, que vai ser o nosso objetivo, mas assim que a gente perceber que o Irã está fazendo o seu programa nuclear, a gente vai voltar a realizar ataques. Só que nesse momento talvez seja um pouco mais difícil de perceber o programa nuclear iraniano. Claro que contando com a inteligência do Mossad, com a inteligência americana, algumas informações privilegiadas podem dar conta, né? Mas por que eu falo isso para vocês? Porque o Irã, ele faz parte do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e até anunciou que não vai sair, vai se manter nesse tratado. Mas o Irã também permitia, mesmo que depois, quando o Trump saiu do acordo, né, com o Irã, essas vistorias tenham reduzido em número, até mesmo em intensidade, mas permitia algum tipo de verificação da AIA, agência da ONU, né, que é especializada em questões nucleares, para estudar, para verificar o programa nuclear iraniano. Tanto que, por exemplo, grande parte das informações que a ONU tem sobre as instalações em Isfahan, as instalações em Natanz, as instalações em Fordow, era tudo com Rafael Grossi, porque ele visitou ali, foi presencialmente nessas instalações nucleares para fazer as vistorias junto à ONU. Pois bem, o Irã falou que cancelou o acordo. O Irã, ele alega que ele se sentiu muito traído, porque todo esse ataque de Israel, dos Estados Unidos, aconteceu por conta de um relatório feito pelo Conselho de Governadores da AIA,
que não contou com o apoio de Burkina Faso, da Rússia e da China, que foram contra colocar o Irã como uma prestes ou na possibilidade, na iminência de fazer uma arma nuclear, colocando que o Irã tinha enriquecido urânio acima de 60%, numa quantidade que daria para fazer cerca de 9 ou 10 armas nucleares, né? Só que ele deixou, segundo o Irã, em letras miúdas, que não encontrou nenhuma evidência que o Irã estava desenvolvendo essas armas nucleares. Claro, se você está desenvolvendo urânio acima do permitido, o Irã alega que seria quase como se fosse uma forma de propaganda, uma arma de dissuasão, porque os Estados Unidos tinham saído. Tanto que o Irã alega que estava disposto a conversar. O Irã fala, olha, a gente abriria a mão do nosso urânio acima de 60% se os americanos voltassem para o acordo, abrissem mão ali das sanções que aplicam contra a gente. O que o Irã não aceita é abrir mão de todo o seu programa nuclear. Porque quando a gente pega até a saída do Trump, o que a AIA fala, claro que, de novo, né, poderiam ter programas de enriquecimento clandestino? Poderiam, a gente não sabe da situação, né? Se a AIA não sabe, fala dessa possibilidade, acredito que você também não saiba, não tem essa informação, né? Mas o Irã enriquecia urânio na média ali de 3,8%, que é um enriquecimento normal para quem vai usar para fins pacíficos. Então, o Irã alega que o relatório da AIA não é que ele foi mentiroso, mas ele não foi explícito nas reais intenções do Irã e abriu margem para que o ataque se consolidasse. Então, como o Irã se sentiu traído, ele vai se retirar da AIA. Não vai mais permitir essas vistorias, essa participação da agência da ONU. Enquanto isso, as lideranças iranianas colocaram que as instalações nucleares de fato foram gravemente danificadas pelos ataques dos Estados Unidos, mas não deu maiores detalhes de quanto, o tempo de recuperação, por exemplo, das instalações, quais instalações foram mais ou menos prejudicadas, aonde está os 400 quilos de urânio enriquecido acima de 60%, vai ter algum tipo de tempo, por exemplo, de recuperação, quais usinas foram mais danificadas. Nenhuma informação a mais. Só dando conta que foi sim danificado, eles estão avaliando e vão voltar com o programa nuclear. Por isso que eu falo, a guerra acabou? Não, a guerra foi paralisada, mas olha, há um indicativo forte que ela possa voltar e talvez numa intensidade até maior. O próprio Trump fala sobre isso. E qual que é o medo? É que não sou eu que acho isso, ou os Estados Unidos, ou Israel. É o mundo. E aí você pega países ali que não têm exatamente boas relações com o Irã ou com Israel, e percebem que os dois países vão voltar a se militarizar. Ou talvez até inimigos de Israel, que perceberam a capacidade da inteligência israelense, que conseguiu infiltrar agentes do Mossad para desarmar os sistemas de defesa, S-300, S-400, que conseguiu atacar, galera, centenas de alvos ao mesmo tempo, na primeira leva de ataques contra o Irã, que teve uma supremacia aérea frente ao Irã gigantesca, que não é qualquer país belicamente falando, entende? E aí você pega a Turquia, de Recep Erdogan, um país que faz parte da OTAN, mas que não é exatamente aliado de Israel. Você não acha que o Erdogan pode ter algum tipo de medo de uma possível retaliação, algum tipo de possível ataque, conflito com os israelenses? O Erdogan está prometendo aumentar a sua produção de mísseis. A Arábia Saudita está num outro momento diplomático, mas a Arábia Saudita, por exemplo, não é exatamente aliado do Irã. A Arábia Saudita, por mais que esteja se aproximando dos Estados Unidos e do Ocidente, não reconhece, né? Aliás, tem uma pauta, uma proximidade muito maior com o movimento palestino, reconhece o Estado da Palestina e, por enquanto, não reconhece o Estado de Israel como um Estado legítimo. Até pode vir a se aproximar nesse momento ali de Arábia Saudita, né? Tentar se aproximar do Ocidente e tal. Mas a Arábia Saudita não é aliado nem do Irã nem de Israel. Ela não pode se sentir comprometida? Vou imaginar, por exemplo, que algumas das várias proxy wars, como a que acontece no Irã, aliás, no Iêmen, que o Irã apoia o lado, a Arábia Saudita apoia o outro. Agora que o Irã é mais militarizado, com uma possibilidade de uma arma de destruição em massa, a Arábia Saudita não pode querer se militarizar? Recentemente estava tentando estabelecer um acordo com os Estados Unidos, que, dentre outras questões, repassava a tecnologia nuclear, para fins pacíficos, claro, e ia ter uma relação com os Estados Unidos como se fosse uma espécie de OTAN. Ou seja, os Estados Unidos teriam uma obrigatoriedade de defesa caso a Arábia Saudita fosse atacada. Penso que era o medo principalmente do Irã. Ou seja, na prática, pensou que a tendência é uma militarização do Oriente Médio, o aumento das tensões, porque dois grandes players devem se militarizar também no futuro próximo. Enquanto isso, galera, tivemos a cúpula da OTAN, trouxe para vocês talvez a cúpula mais importante das últimas décadas, porque era uma cúpula que previa o aumento significativo de 150% nos gastos militares. Primeiro, o Trump participou dessa cúpula desde que ele foi reeleito. Foi a primeira vez, né, que ele participou de uma cúpula da OTAN e ele se reuniu com o Zelensky. Foi uma reunião que durou de 40 a 50 minutos,
Houve algumas divergências, porque o Zelensky saiu falando que foi uma ótima reunião, que ele agradeceu ao Trump, que os dois conversaram sobre o cessar-fogo, a paz real, discutiram como proteger o povo ucraniano e que ele agradece a prontidão do Trump para a paz. O Trump, quando se pronunciou, falou que eles não conversaram sobre o cessar-fogo, mas que foi ótimo conversar com o Zelensky. Ele ouviu talvez as suas demandas, suas necessidades, e que agora vai conversar com o Putin para tentar estabelecer uma paz, e ele percebe que os dois lados agora estão dispostos a negociar, segundo, claro, o Trump. A gente teve algumas imagens da Flight Radar, para quem não sabe, né, o site que monitora ali os tocamentos aéreos internacionais, e um avião russo fez o contorninho ali, né, porque o espaço aéreo fechado para os russos ali na Escandinávia e tal, e está indo em direção aos Estados Unidos. Quem será que está nesse voo, hein? Sergei Lavrov? Algum tipo de mediador russo? Não sei, galera, tá? Talvez não seja nada também, mas aparentemente pode ser algum tipo de diplomata russo que vai negociar com os Estados Unidos. Enfim, não tivemos maiores novidades, pelo menos não por enquanto. Mas a OTAN, enquanto organização, não exatamente os Estados Unidos, deu ótimas notícias para o Trump. Primeira notícia, não exatamente com o Trump, é que a OTAN se comprometeu, fez um relatório ali falando que para o ano de 2026 deve disponibilizar pelo menos 50 bilhões de euros para o país, o que, claro, é ótimo para os ucranianos. Depois, o grande ponto de discórdia, o grande ponto de comoção, o Trump falava, daquele jeito Trump de ser, eu vou sair da OTAN, porque a OTAN ela não tem vários países que não fazem o mínimo de gastos militares, e até falava, né? Por exemplo, sei lá, a Romênia, qualquer país aqui, tá? A Romênia pertence à OTAN e a Romênia é atacada. Como a gente tem o artigo 5º da Constituição, eu, exército americano, vou ter que ir defender a Romênia. Mas existem países como, por exemplo, a Espanha, que não conseguem manter os gastos mínimos de 2%. Se os Estados Unidos for atacado, o exército espanhol me garante? Então por que eu vou ter que defender os europeus se os europeus não gastam o suficiente para defender, por exemplo, os Estados Unidos de algum tipo de agressão externa? Então o Trump ameaçava não ajudar os países que não gastassem pelo menos 2%, o Trump ameaçava até eventualmente sair da OTAN. Era uma pauta dos Estados Unidos o mínimo de 5% dos gastos do PIB serem gastos em defesa. E a OTAN acordou isso, pelo menos até 2035. Claro que 5% é meio simbólico, porque a OTAN acordou que 3,5% vão ser gastos diretos em defesa. Aliás, até os Estados Unidos gasta próximo disso, gasta mais ou menos 3,4% do seu PIB em defesa, e os outros 1,5% podem ser gastos relacionados à defesa. Então pode ser gasto em infraestrutura, em cibersegurança, em outros pontos, né, que você pode dar um migué ali e colocar que é um gasto, não, estou investindo em infraestrutura porque é, sei lá, para importação de equipamentos militares, entende? Então dá para dar aquele migué. Mesmo assim, cara, 3,5% é um gasto significativo. Se hoje a gente fala de 2%, aumentar para 5% é um aumento de 150%. A Espanha se mostrou um pouco reticente, mas tivemos algumas mudanças. Porque a ideia da OTAN é fazer com que os países se comprometam pelos próximos 10 anos, 2035. Mas em 2029, eles vão reavaliar a situação e ver como que está a guerra Rússia e Ucrânia, ou se existe uma possibilidade de intervenção da Rússia no território europeu. Caso exista essa possibilidade ou caso não exista mais, eles podem reduzir ou até talvez aumentar essa tentativa de percentual dos gastos do PIB em defesa. E os países da OTAN concordaram com isso. Olha, eu diria que o Trump ficou bem feliz. A OTAN fez um compromisso inabalável com segurança coletiva e colocou que um ataque a um é um ataque a todos. Aparentemente, os Estados Unidos também concordaram com essa premissa, ou seja, vão usar ou vão defender o artigo 5º da Constituição da OTAN. A gente teve palavras da Alemanha, palavras da Ucrânia, falando assim, olha, cuidado, hein, que a Rússia está planejando um ataque, uma guerra híbrida, colocar os seus Little Green Men, né, ou seja, soldados sem identificação russas, para fazer ataques ali de inteligência, para fazer ataques numa guerra híbrida, para testar se realmente existe uma segurança coletiva. Aparentemente existe, e com Mark Rutte, de verdade, cara, sendo um grandíssimo puxa-saco do governo Trump, porque essa pauta que eu falei é do Mark Rutte, né? O Trump até compartilhou ontem, eu coloquei para vocês, algumas imagens que o Mark Rutte fez. Pô, parabéns, Trump, ataque sensacional no Irã, isso mesmo, você não feriu os princípios da Carta da ONU, elogiando a postura americana. O que dá a entender que o Mark Rutte não quer perder os Estados Unidos, claro, né, pela importância econômica e militar que ele tem, para a aliança da OTAN.
mas talvez hoje tenha passado um pouco do ponto. Tava ali numa... Primeiro que assim, todas as fotos o Mark Rutte faz questão de estar do lado do Trump, né? Bem puxa-saco. E aí depois estava numa coletiva e tal, e aí o Trump fez aquela comparação que ele sempre faz, né? Falando sobre Israel e Irã. Tem momentos que são irmãos, né? São países ali, você tem que deixar brigar um pouco para eles se cansarem e depois vir resolver a questão. E aí o Mark Rutte fez, igual um paizão faz, né? Ou seja, meio que chamou o Trump de um paizão. E aí pegou um pouco mal, né? Isso começou a repercutir pela mídia e o próprio Trump colocou, não, fiquem tranquilos. Na verdade, eu acho que o Mark Rutte, ele gosta de mim. Disse de uma forma muito afetuosa que eu sou um pai em relação ao conflito entre iranianos e israelenses. Ou seja, cara, eu diria que as relações entre Rússia e, aliás, entre Estados Unidos e OTAN, elas estão indo muito bem, porque os planos, teoricamente, eles foram atingidos aí entre os dois grupos. Porém, eu diria que a Rússia não ficou nada satisfeita com a situação. Sim, cara, o que o Lavrov está colocando é que a Europa está se preparando para uma guerra, fazendo críticas não só à OTAN, mas à Europa. Eu trouxe para vocês que tanto Peskov como Lavrov demonstraram preocupações. O Putin anunciou que vai aumentar a produção dos seus mísseis Oreshnik, os mísseis balísticos também, de enorme, grandíssima capacidade, que podem atingir vários pontos do continente europeu em questão de minutos, e a gente percebe, né, como a Israel, que tem um sistema de defesa sensacional, os seus Arrow ali, o sistema de combinados, né, com o Iron Dome, enfim, não conseguiu se defender de vários mísseis balísticos iranianos. Imagina, galera, um sistema de defesa. Imagina países, por exemplo, que tem uma preparação muito menor do que Israel e ter que defender um território muito maior, como, por exemplo, o território europeu. Então, se defender dos Oreshnik é, de fato, uma grande dificuldade. E a Rússia anunciou o aumento da produção deles. O Sergei Lavrov colocou que a União Europeia é essencialmente um ramo, ou seja, ou melhor, um apêndice da OTAN, que a Europa, nesse momento, claramente, com esse aumento dos gastos, está se preparando para a guerra com a Rússia. E sendo sincero, a OTAN não fez muita questão de esconder isso, não. A Ursula von der Leyen, por exemplo, que é a presidente da Comissão Europeia, né, ou seja, a liderança da União Europeia, falou ali que a Europa acordou militarmente. Até 2030 estaremos prontos para dissuadir os russos. O próprio Mark Rutte também colocou que o objetivo é justamente esse, que eles percebem uma aliança entre Irã, entre Coreia do Norte, entre China, entre Rússia, e que eles vão se militarizar para dar conta desse avanço. Hoje a Rússia ela tem um gasto aproximado de 7% do seu PIB em defesa. É fato, né? Isso foi uma declaração que a própria União Europeia falou, que é inaceitável que a Rússia, que tem uma economia 10 vezes menor, consiga produzir mais equipamentos que toda a União Europeia. Ou seja, a União Europeia vai aumentar os seus gastos militares e talvez a grande prova seja os alemães, que mesmo antes desse plano anunciado da OTAN, pretendem gastar até 2029, nesse momento de reformulação, e que eles querem voltar a ser a maior potência militar do continente europeu, 3,5% do PIB em defesa, até 2029. Até 2035, esses 5%. E aí, pessoal? A Rússia fala que vai se militarizar porque a OTAN está se militarizando. A OTAN fala que vai se militarizar porque a Rússia está se militarizando. Vocês percebem o tempero perigoso que existe no mundo? As instituições internacionais, como ONU, a IA, os tratados internacionais como o TNP, cada vez mais descredibilizados. O Conselho de Segurança da ONU e a própria Carta da ONU, a Assembleia da ONU, descredibilizada. Militarização do Oriente Médio, militarização da OTAN, militarização da Rússia, tá preocupante, cara. Você acha que pode dar algum tipo de problema? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, teve aquela Super Wednesday, né, que eles chamam, que é a Super Quarta, em que tem a definição da taxa de juros e tal, e o Jerome Powell manteve a taxa de juros de 4,25% a 4,5%. A alegação dele é que, no momento, o mercado de trabalho americano está superaquecido, não deu mostras de enfraquecimento, e que existe uma incerteza em relação à guerra comercial, possibilidade de conflitos internacionais, e que essas duas questões, tanto o mercado de trabalho superaquecido, ou seja, muita gente recebendo dinheiro e consumindo, e a possibilidade de um aumento do preço dos produtos por conta das taxas que o Trump praticam, poderiam gerar uma inflação. Então ele não vai baixar a taxa de juros justamente para manter uma inflação nos Estados Unidos.
Só que taxa de juros alto em um país tão consumista como os Estados Unidos significa menos financiamento, menos crédito, menos pessoas comprando casas, fazendo investimentos, investindo em negócios, ou seja, uma trava à economia americana, e se a economia americana trava, isso cai ou tende a ter uma queda da popularidade do Trump. O Trump não pode se dar o luxo, porque ano que vem tem os midterm elections, eleições que vão colocar possivelmente democratas, republicanos, enfim, controlando a Câmara, e ele tem que mostrar que a economia ele está gerindo bem, que aliás é o grande calcanhar de Aquiles, pelo menos nesse começo de governo aí, Trump. Então o Trump ele foi bem claro, né, colocando que ele acha que deveria estar pelo menos de 2 a 3 pontos abaixo a taxa de juros, ou seja, estando ali de 2,25 a 2,5 ou 1,25 a 1,5, e que ele tem certeza, ou pelo menos ele esperava, que o Congresso acabasse com essa pessoa burra e teimosa, que é o Jerome Powell. Ou seja, as relações entre Banco Central, Federal Reserve e do governo Trump não andam nada bem. E para finalizar, pessoal, eu sempre trago para vocês que o Brasil ele está numa posição de destaque geopolítica porque vai sediar 2 grandes eventos em 2025, né? Que é um evento sobre economia, que é a questão dos economia e geopolítica, que são os BRICS, com a possibilidade de entrada de novos membros, a participação, por exemplo, de Colômbia e México, que devem participar não como membros concretos, mas como membros parceiros. A Colômbia, por exemplo, acabou de aderir ao NDB. A gente tem a presença de uma série de países importantes, a possibilidade de discutir um sistema alternativo de pagamentos, uma moeda alternativa ao dólar. São pautas importantes que vão ser discutidas nessa cúpula dos BRICS. Xi Jinping avisou, né, por meio da embaixada da China, que o Xi Jinping não deve participar do encontro agora no Rio de Janeiro, no dia 6 e 7 de julho. Pelo menos o que a mídia traz até agora é que a justificativa do Xi Jinping é que no último ano já se encontrou com o presidente Lula 2 vezes. Desculpa, tá? Achei uma justificativa bem fraca, porque não é uma reunião exatamente unilateral com o Brasil. É uma reunião em que a China, que é hoje a grande liderança econômica dos BRICS, vai falar sobre coisas que importam para a China. Por que o Xi Jinping não vai participar? Ah, professor, mas fique tranquilo, porque vai mandar o chanceler, vai mandar a figura importante. Não é o Xi Jinping. Não é o Xi Jinping, tá? Além disso, o Putin também não vai participar. O Putin, na declaração, ele deu até um certo sentimento ali de um resquício de chateação com o Brasil. Por quê? O Brasil ele é signatário do Estatuto de Roma e significa que a gente respeita o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Para quem não sabe, o Putin ele é considerado como um criminoso de guerra. Então, supostamente, se o Putin pisasse no Brasil, a nossa justiça, isso não é nem poder executivo, é poder judiciário, já que a legislação brasileira é também junto com a legislação do Estatuto de Roma, deveria convocar a polícia ou polícias internacionais, a exemplo da Interpol, para mandar o Putin para a corte de Haia, para ser julgado como um criminoso. O governo Lula, ele falou, né, por meio do Mauro Vieira, por meio do Celso Amorim, enfim, falando, não, pô, imagina, o TPI é desatualizado, Rússia, China, Estados Unidos nem aceitam o TPI como órgão legítimo, Israel também não, por que o Brasil vai respeitar? Mas tudo assim, meio que declaração diplomática, tá, mas não cravou assim, ó, Putin, fica tranquilo, se você vier para cá, você não vai ser preso. Até porque, novamente, num governo mais democrático, né, a divisão aqui dos nossos poderes, isso não cabe exatamente ao executivo. Pode ser que tenha algum tipo de instância da justiça que deliberasse a prisão do Putin, por exemplo. E o poder executivo, caso que poderia intermediar a situação, mas seria uma interferência numa coisa que deveria ser jurídica, não exatamente política, né? Então ficou meio nessa. E aí o Putin falou que não tinha certeza se ia ser preso, se não ia tal, não vai participar. Vai participar por videoconferência, mas presencialmente o Sergei Lavrov que vai participar. Na Mongólia, por exemplo, que também é signatária do TPI, recebeu Putin com um tapete vermelho, tudo tal. Demonstrou uma certa segurança a mais. Na minha concepção, tá? O Brasil não demonstrou essa segurança porque se a gente falasse que o Putin não pode vir, isso iria, claro, contra a própria dinâmica dos BRICS e o nosso posicionamento geopolítico, que é, talvez não a favor, mas contra as sanções à Rússia. Se a gente fala que o Putin pode vir, abertamente para a comunidade internacional, a gente está deslegitimando um órgão que a gente faz parte, que é o Estatuto de Roma. Então a gente ficou meio que empurrando com a barriga. Não, a gente é contra, hein, pô, Putin, você não pode vir e tal, mas não deu demonstrações claras. Acho que o que o Brasil esperava é isso mesmo, tá? Putin, eu tentei, hein, tentei.
Mas melhor você ficar aí por videoconferência, não vou comprar brigas, eu tenho que mediar uma COP30 que vai ter a presença aí de França, de Alemanha, países que não gostam muito da presença do Putin no Brasil, entende? Então o Brasil, penso eu, né, que tem todo aquele migué para não se machucar, para não romper relações com a Rússia, nem com os países ocidentais. Mas a não presença da China, eu acho que pega bastante, hein? Ou pelo menos não do Xi Jinping. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.